Imagine um documento tão antigo e poderoso que revela a verdade sobre Deus. Em uma época em que a fé era transmitida de boca em boca, sem a presença de um Novo Testamento como o conhecemos hoje, tudo era explicado em um único documento. Este documento é a Didaché, também conhecida como o Ensino dos 12 Apóstolos. Escondido nas sombras da história, a Didaché oferece uma janela rara para as práticas e crenças dos primeiros seguidores de Cristo. Estima-se que tenha sido escrito entre 110 e 120 depois de Cristo, combinando fontes judaicas e cristãs antigas, mas o autor e a origem exata ainda permanecem um mistério. Pode ter vindo do Egito, Síria ou Palestina, mas o que importa é o seu conteúdo revolucionário. Diferente dos tratados teológicos que vieram depois, a Didaché foca na conduta cristã, abordando temas como o batismo, a Eucaristia, a oração, o jejum e a ética. Por exemplo, é a referência não bíblica mais antiga sobre o batismo, com detalhes fascinantes sobre como deveria ser realizado. A Eucaristia, um ritual central para os cristãos, é descrita na Didaché de maneira única, sem as palavras de instituição que encontramos nos Evangelhos e em Coríntios. E mais, a participação nesse ritual era restrita a crentes batizados, destacando a seriedade e o comprometimento necessário. A Didaché também aborda questões controversas, como o aborto, categorizando-o como pecado, o que nos faz refletir sobre as práticas e valores da época. E não para por aí. O documento conclui com uma seção apocalíptica, descrevendo o anticristo, a segunda vinda de Cristo e o fim do mundo, oferecendo um vislumbre do pensamento apocalíptico judaico com a adição do retorno de Jesus. Embora não faça parte do Novo Testamento oficial, a Didaché detinha um status elevado entre os primeiros cristãos, ao lado de outros livros não canônicos como a Sabedoria de Salomão e o Evangelho dos Hebreus. Prepare-se para uma jornada através do tempo, onde descobriremos as verdades ocultas deste documento extraordinário e como ele moldou as práticas cristãs que conhecemos hoje. Vamos juntos desvendar a Didaché, descoberta a verdade sobre Deus. A importância histórica da Didaché é imensa. Ela não foi incluída no Novo Testamento, mas mesmo assim era amplamente respeitada e usada pelas primeiras comunidades cristãs. Este documento é como uma janela para o passado, permitindo-nos ver como os primeiros cristãos interpretavam e viviam os ensinamentos de Jesus. Ao estudarmos a Didaché, podemos entender melhor o contexto e o ambiente no qual o cristianismo se desenvolveu, oferecendo insights preciosos que os textos canônicos não abordam diretamente. A Didaché é um documento incrível porque, ao contrário dos tratados teológicos que se aprofundam em doutrinas complexas, ela foca no comportamento diário dos cristãos. Ela é como um manual de instruções, dando orientações práticas sobre como viver uma vida cristã autêntica. A Didaché aborda temas essenciais como o batismo, a Eucaristia, a oração, o jejum e a ética, mostrando a importância de cada um desses aspectos na vida dos primeiros cristãos. Quando fala sobre o batismo, a Didaché oferece detalhes fascinantes. Ela dá instruções claras sobre como deve ser realizado o batismo, incluindo o tipo de água a ser usada. Recomenda o uso de água corrente, como a de um rio, mas se isso não for possível, qualquer água é aceitável. Além disso, tanto a pessoa que está sendo batizada quanto quem está realizando o batismo devem jejuar antes do rito, mostrando a seriedade e a preparação espiritual necessária para esse momento. Essas instruções tornam a Didaché a referência não bíblica mais antiga sobre o batismo. Mas o que isso quer nos dizer? Sobre a Eucaristia, a Didaché nos dá um vislumbre das primeiras liturgias cristãs. Ela descreve as orações a serem feitas durante a celebração, mas, curiosamente, não inclui as palavras de instituição que encontramos nos Evangelhos e na primeira carta aos Coríntios, onde Jesus diz: "Este é o meu corpo, e este é o meu sangue." Isso sugere que as primeiras comunidades cristãs tinham variações em suas práticas litúrgicas. Além disso, a Didaché deixa claro que a participação na Eucaristia era exclusiva para os crentes batizados. Isso mostra como a comunidade primitiva valorizava a pureza e o comprometimento de seus membros, permitindo apenas àqueles que tinham passado pelo rito do batismo a participar dessa celebração sagrada. Além dos tópicos morais, a Didaché também dedica uma parte significativa ao fim dos tempos.
Ela contém uma seção apocalíptica que fala sobre o anticristo, a segunda vinda de Cristo e o fim do mundo. Essa visão apocalíptica está em linha com o pensamento judaico da época, que já esperava um fim dramático para o mundo. No entanto, a Didache adiciona um elemento único ao mencionar explicitamente o retorno de Jesus, o que é uma característica distintiva da fé cristã. Os primeiros cristãos viviam em um mundo cheio de incertezas e perseguições, e essas visões apocalípticas provavelmente ofereciam uma esperança de que, apesar das dificuldades presentes, haveria uma intervenção divina que traria justiça e renovação. A menção do anticristo e da segunda vinda de Cristo indicava uma batalha final entre o bem e o mal, onde o triunfo de Cristo traria um novo começo. Essa expectativa apocalíptica também servia como um lembrete constante para os cristãos se manterem firmes em sua fé e conduta, sabendo que seus esforços não seriam em vão. Portanto, a Didache não apenas orienta os cristãos sobre como viver suas vidas cotidianas, mas também sobre como encarar as questões mais profundas e últimas da existência humana. Ela oferece uma visão abrangente da moralidade cristã e da esperança apocalíptica, mostrando como os primeiros cristãos integravam fé, ética e expectativa escatológica em uma visão coerente e inspiradora de vida. Na igreja primitiva, a Didache tinha um status especial. Embora não tenha sido incluída no Novo Testamento, sua importância era indiscutível. Ela era amplamente respeitada e utilizada como um guia prático para a vida cristã. Os primeiros cristãos viam na Didache um manual de instruções sobre como seguir os ensinamentos de Jesus de maneira prática e cotidiana. Essa alta relevância é testemunho de como a Didache ajudava a moldar a comunidade cristã em seus primeiros anos, oferecendo orientações claras e diretas sobre questões essenciais da fé e do comportamento. A Didache é apenas um dos muitos textos que os primeiros cristãos consideravam valiosos, mesmo que não fossem parte da Bíblia oficial. Outros exemplos notáveis de livros não canônicos incluem a Sabedoria de Salomão e o Evangelho dos Hebreus. A Sabedoria de Salomão, por exemplo, é um texto que combina filosofia grega com ensinamentos judaicos, oferecendo conselhos sobre virtude e sabedoria. Já o Evangelho dos Hebreus é um evangelho apócrifo que oferece uma perspectiva diferente sobre as histórias de Jesus e seus ensinamentos. Comparando a Didache com esses outros textos, podemos ver que cada um deles servia a um propósito específico dentro das comunidades cristãs primitivas. Enquanto a Sabedoria de Salomão se focava em aspectos filosóficos e éticos, e o Evangelho dos Hebreus fornecia narrativas alternativas sobre a vida de Jesus, a Didache era eminentemente prática. Ela abordava diretamente como os cristãos deveriam viver, desde a realização de rituais como o batismo e a Eucaristia, até a conduta moral e ética no dia a dia. A relação da Didache com esses outros textos mostra uma diversidade rica na literatura cristã primitiva. Cada um desses livros oferecia algo único e valioso, contribuindo para a formação de uma identidade cristã que ia além dos textos canônicos. Mesmo sem fazer parte do Novo Testamento, esses textos eram lidos, estudados e respeitados pelas primeiras comunidades cristãs, ajudando a moldar uma fé que era vibrante e multifacetada. Em resumo, o status da Didache na igreja primitiva era de grande importância. Ela, junto com outros textos não canônicos, ajudava a preencher lacunas, oferecendo ensinamentos e orientações que complementavam os textos bíblicos oficiais. Estudar esses documentos nos permite entender melhor a complexidade e a riqueza do cristianismo em seus primeiros séculos, revelando como os primeiros cristãos buscavam viver de acordo com sua fé de maneira completa e prática. Ao explorar este documento antigo, você descobre que o cristianismo primitivo não era apenas sobre crenças e doutrinas, mas também sobre como aplicar esses ensinamentos no dia a dia. A Didache fala sobre questões práticas, como o batismo, a Eucaristia, a oração, o jejum e a ética, mostrando que a fé cristã é vivida tanto em atos quanto em palavras. Para ampliar o seu entendimento sobre esse poderoso documento, é necessário entender mais sobre a lei da suposição. Clique no vídeo que está aparecendo em sua tela para entender tudo o que você precisa. Te vejo lá.